Olá, associados. Eu sou o Sargento Olavo, diretor da Associação dos Praças do Interior de Minas, a APNM. E hoje, o nosso convidado é o psicólogo Eberton Drummond. Ele é psicólogo clínico e com especializações em docência do ensino superior, psicologia organizacional em gestão estratégica de pessoas e clínica psicanalítica. Eu tive até que ler, entendeu? Em vista do nosso currículo diferenciado do nosso colega, do nosso profissional. Inclusive, é um amigo de longa data, esteve conosco na caserna, foi policial militar e hoje seguiu um novo caminho e tem demonstrado o seu profissionalismo através das redes sociais, através do seu trabalho que tem sido feito de forma brilhante e hoje está somando conosco, trazendo um pouco dos seus conhecimentos para que o nosso projeto dessa campanha aconteça, que é levar uma mensagem para o associado, uma mensagem de um alento, para que ele saiba que ele não está sozinho. A gente sabe que o suicídio é a última rádio, aquela última situação para que a pessoa acabe com uma dor incontrolável. Então a gente tem que falar sobre isso, porque quem suicida não é fraco. Quem suicida está querendo acabar com a dor. Então, temos que quebrar paradigmas e falar, explanar isso para as pessoas, para que entendam que tem como ser ajudado, tem como evitar isso, e hoje é o momento. Muito obrigado, é uma honra ter você conosco. Você pode já se apresentar e iniciar o nosso bate-papo. Ok, Sargento Olavo, muito obrigado pelo convite. Fico com uma imensa satisfação pelas palavras. Também tenho uma estima muito grande pela pessoa do senhor. Agradeço. E para mim é uma honra estar aqui falando com os meus colegas, com meus amigos, como o senhor disse, a gente forma aquele círculo de amizades dentro da caserna. E hoje a gente vai estar falando de um assunto aqui que é extremamente pesado, é delicado, mas como o senhor bem disse, é necessário que a gente fale. Alguns assuntos, por mais que despertem e suscitem a gente até aquela dor visceral, mas é necessário porque alguns estigmas, alguns paradigmas devem ser quebrados. A proposta é essa hoje, de a gente falar um pouquinho sobre essas nuances aí envolvidas na questão do suicídio. Muito bacana a sua fala, inclusive antes da gente começar a gravar, a gente estava falando, lembrando algumas situações e algumas perdas que tivemos. Grandes amigos que, por não suportar essa dor, tiraram a sua vida e foram pessoas maravilhosas, excelentes profissionais, e a gente fica sem entender, tentando procurar, às vezes, até um culpado, mas, na verdade, às vezes os culpados somos até nós mesmos. Exatamente. Que poderíamos ter dado uma palavra de ajuda, ter tentado feito alguma coisa. Às vezes eu penso isso comigo e eu acho que essa campanha nossa é para isso. É o momento da gente preocupar com o nosso irmão, com o nosso colega. Antes mesmo de entrar nos assuntos, se você sabe de algum colega de trabalho que está passando por uma situação, você está vendo que ele está triste, e muitas vezes a pessoa esconde isso. Que no nosso meio policial, no nosso meio de segurança pública, nós temos que ser fortes. Exatamente. O tempo inteiro. E isso desgasta. E às vezes a pessoa esconde uma dor, esconde um problema, e depois torna crônico e aí acaba por finalizar e retirando a própria vida. Então, se você sabe de alguém que está passando por uma situação de tristeza, de problema, é o momento de você dar uma ajuda, manda esse vídeo para ele, faça contato conosco, porque a PNM, além de ter entrevistas, teremos palestras com profissionais, também teremos um atendimento online ou por telefone, inclusive de um dos profissionais que prestarão esse auxílio e estará somando conosco na prevenção do suicídio. Muito obrigado mais uma vez. Eu queria falar um pouco, de um dos problemas, das doenças que motivam o suicídio, ou seja, que levam ao suicídio, que é a depressão, que é o mal do século. E no nosso meio da segurança pública é muito comum. Muito comum. É muito comum colegas que tomem medicações antidepressivas, remédios ansiolíticos, isso é uma coisa muito comum.
E ainda além disso, é comum e ao mesmo tempo existe um preconceito contra isso. Exatamente. Então hoje, né, vamos falar sobre isso e tentar quebrar um paradigma, né, que é essa situação. Você pode adentrar nesse assunto com mais propriedade, por gentileza. Tá ok. O sargento Olavo explicou muito bem a respeito desse acolhimento, que ele é essencial, até mesmo antes de falarmos deste assunto que o senhor propôs, da depressão, o acolhimento ele é fundamental. Porque, sargento Olavo, ninguém acorda do nada um belo dia e fala, hoje eu vou me matar. Isso é algo paulatino, isso é aquela gotinha que vai caindo, que vai se somando, porque ninguém do nada acorda sem algo muito grandioso que tenha impelido a ter esse tipo de ideação suicida. A depressão é apenas um dos fatores que pode estar potencializando e aumentando essas chances de suicídio, né? O que a gente vai chamar de fator de risco, que já é uma doença, é um transtorno mental já pré-existente, e aí por algum motivo ambiental ou até mesmo biológico, isso tende a potencializar esse tipo de ideação suicida. A depressão, a gente estava até comentando aqui em off, a depressão ela vai ser um rebaixamento de humor muito crônico. Não é aquele dia que você está um pouco mal-humorado e que com o passar do dia, esse humor vai se elevando. O estado depressivo maior, ele é um estado de rebaixamento de humor constante. A ideia de realidade dessa pessoa fica um pouco deturpada, principalmente quando a gente vai falar em futuro. Essa pessoa ela tem uma imagem de futuro muito distorcida. Então, ela só consegue imaginar que aquela situação dela é irreversível. Ela não consegue imaginar que é possível ter um futuro com aspectos mais positivos. Então, esse negativismo é uma faceta que tende a colocar a pessoa literalmente prostrada. Então, alguns estados de depressão, a depender deste nível, né? A gente tem algumas escalas de depressão. Então, quando a pessoa está num nível muito acentuado, ela tende a não imaginar um futuro com boas perspectivas. E aí começa essa questão de ideação suicida. Ela perde um pouco da esperança, vou dizer, vamos jogar mais no português, né? Exatamente. A pessoa perde um pouco da esperança e desacredita, né, que o bom está por vir, né? É muito complicado mesmo. Exatamente. E isso tudo, gente, é em função dessa patologia. Então, o suicídio, como falei anteriormente, ele não é impelido apenas por depressão. Mas se tratando de depressão, a gente pode dizer de um conjunto de sintomas. Por exemplo, a gripe. Ela não tem o seu conjunto de sintomas. A pessoa vai ter febre, vai ter tosse, vai espirrar, vai ter coriza. Então, tem um conjunto muito característico daquela patologia. A depressão vai obedecer essa mesma ordem. Ela tem alguns sintomas clássicos por exemplo, como o senhor disse, da questão da esperança, que é uma faceta em que a pessoa não consegue vislumbrar um bom futuro. Isso faz parte do conjunto sintomatológico da depressão. E o fator de risco é, de fato, que a pessoa pense que a única alternativa que ela tem para a solução deste conflito é tirar a sua própria vida. Como o senhor bem disse, é uma dor muito acentuada. Então, Sargento Olavo, o suicida, por incrível que pareça, a última coisa que ele quer é a morte. Por incrível que pareça, é bem contraditório e irônico, mas o suicida ele quer se ver livre da dor, não da vida. Né? Porém, a maneira a qual ele encontra, digamos que não é da mais assertiva. Entendi. E nós tivemos, né, alguns casos aqui, nós não estamos aqui para falar disso, e muitas vezes, Drummond, a gente pode notar que não buscaram ajuda, quando buscaram se tornou crônico. Então a intenção é o quê? Tentar remediar isso no início. Exatamente. É algo a se buscar, e eu vejo como difícil, é identificar aqueles momentos em que a pessoa demonstra um descrescimento. Sim. A pessoa ela demonstra, a gente sabe disso. Você pode observar hoje, preparando o nosso bate-papo, eu comecei a analisar quem próximo de mim está apresentando situações de tristeza, situações em comum, e comecei a identificar algumas pessoas.
Sim. Basta observar, basta a gente ter uma sensibilidade. Exato. E nós estamos no momento para isso. Exato. Porque nós estamos vindo de muito desgaste, né? Para as pessoas que não têm conhecimento, a segurança pública perdeu, né, direitos com as reformas, né? Não obteve, né, os reajustes aos quais havia sido prometidos. Estamos passando por uma pandemia, né? Estamos passando por um período de dificuldade financeira. Não sabemos nem o dia de receber por conta dessa dificuldade financeira vivenciada. Isso traz um desgaste muito grande, traz uma preocupação, traz um endividamento. Exatamente. Né? Situações que vão se aflorando e vão causando essa dor. Essa dor que chega no momento que a pessoa vê e acredita que ela não vai parar de sentir. Exatamente. E, infelizmente, né, querem aí tirar a sua própria vida para acabar com a dor e não para morrer. Né? Então, é até uma situação contraditória, né? Mas que faz todo sentido. Então, a intenção é essa, é a gente tentar identificar isso nos nossos colegas, nossos amigos, nossos familiares, para tentar, né, remediar enquanto há tempo. Né? Sobre essa questão crônica, você poderia falar mais sobre isso, né? Porque eu, como já tratei, né, inclusive já fiz um acompanhamento por um momento de desgaste que eu tive, eu vi que foi muito importante eu fazer isso naquele momento para que não se tornasse crônico. Né? Mas tem muitas pessoas que têm um preconceito de tratar, tem um preconceito de ir ao psicólogo, tem um preconceito de ir ao psiquiatra, e quando vai tentar remediar, meu amigo, já se tornou-se crônico. Claro. Dificilmente vai ter, né, uma boa recuperação, ou então vai ficar refém da medicação o resto da vida. Exatamente. Acho que o Sargento Olavo está falando é muito importante, por conta de quê? Se tratando de segurança pública. Então temos aqui policiais penais, policiais militares, policiais civis, o seu colega de viatura. Você pode estar lançando esse olhar mais apurado, né? Ter esse feeling de observar. Você convive com esse colega diariamente, você já começa a entender o funcionamento mais ou menos dele. Olha, fica um pouquinho mais, um pouco com o humor mais rebaixado hoje, um pouquinho mais triste. Isso começa a se perdurar, já é um indicador para você procurar esse colega. É um pouco mais nervoso que o comum. Exatamente. Tá sem paciência, tá? Às vezes até meio agressivo, também com os colegas de trabalho. Isso também é um indicador. Com certeza. Não é uma situação para você afastar da pessoa, e sim para você levar o alento. Exatamente. Né? Oferecer esse acolhimento, né? Nem que seja perguntar o que está acontecendo, oferecer um ombro amigo, olha, estou aqui à disposição. Não tentar forçar que a pessoa diga também, mas oferecer um apoio, olha, estou aqui, estou à disposição, pode me procurar para a gente conversar e notar essas mudanças comportamentais. A questão do estado crônico. O estigma de doenças, de transtornos mentais, eles tendem a ser um pouco acentuados por a pessoa pensar que ter uma depressão significa ter um transtorno mental severo. Que é, trocando por miúdos, é aquela pessoa tido como doido, como louco. Então, procurar profissionais do tipo psiquiatras, psicólogos, tendem a trazer um certo estigma. Então, por isso, o militar, ou então o profissional de segurança pública, quando ele vai marcar, ele faz aquilo assim bem camuflado, por conta de medo até do colega ficar sabendo e começar a pensar que ele tem algum tipo de transtorno mental mais severo. Então, esses estigmas têm que começar a cair por terra. Com certeza, Drummond, muito importante que você falou, que às vezes acontece do seu colega buscar uma ajuda e os outros que estão ao redor afastar dele. Exatamente. Porque ele é o doido, porque ele é o problemático, vai trazer transtorno, e aquilo só piora a situação. Exatamente. Ele vai adoecer ainda mais. Outra situação que tem, inclusive na polícia militar, que é um estigma, que nem existe isso, é o profissional achar que ele vai perder o seu porte de arma, porque ele está com problema psicológico. Olha pra você ver. Então, às vezes, o medo dele de perder o porte de arma, às vezes, o medo dele de sair daquela escala, de parar de trabalhar com a equipe dele, faz com que ele não procure um profissional. Exatamente. Faz com que ele não procure ajuda. Então, é isso que a gente tem que acabar. Mas precisa ser em conjunto. Né? Porque quando nós vemos que tem um colega, né, que está demonstrando, iniciando uma situação dessa, a gente tem que acolher e não afastar. Né? De fato, fazer valer o nosso espírito de corpo. Exatamente. Né? Que as pessoas, né, nos veem assim, de fato somos, e é mais um momento. Mas a gente precisa entender, eu acho que a instrução é muito importante.
Porque por mais que é uma doença do século, né? Sim. O que mais acontece hoje, né, é a depressão. Ainda falar sobre depressão, falar sobre suicídio é tabu. Exatamente. Né? Então, eu acho que é o momento correto a gente falar sobre isso. Né? Inclusive, eu quero suscitar a todos que façam contato com a PNM, né? Façam contato com o Drummond. Nós vamos estar passando nas redes sociais dele, contato, telefone do atendimento, para que, por mais que você está bem, mas você está vendo que teu colega está começando a apresentar alguns sintomas, né, de depressão, de desgaste, às vezes um próprio endividamento financeiro, sim. Né, o alcoolismo, que também são casos que levam ao suicídio. Você está vendo isso? Faça contato conosco, faça contato com nossos profissionais, vamos tentar ajudar, que eu acho que é isso que nós temos que ser um pelo outro, né? Um momento de crise, nós estamos vivendo um momento de pandemia, né, de enclausuramento. Então é mais uma coisa de nos abraçarmos, né, e agir, né, com espírito de corpo para que possamos juntos sair dessa, né? Perfeito, perfeito. É interessante essa sua fala, porque o endividamento, a nossa saúde financeira, ela tem muito a ver com a nossa saúde mental. Por conta de que quem consegue ter um bom funcionamento psicológico com um grande endividamento. E aí, um fator de risco que começa a associar-se a esses componentes pré-existentes, o alcoolismo. Então, a maneira como esse profissional ele encontra para, digamos, a sua válvula de escape é com o uso exagerado de álcool ou outro tipo de drogas ou um uso exacerbado de medicamentos ansiolíticos, porque a insônia também é... Olha como que é uma cadeia. A gente começa a falar uma coisinha e vai puxando outras. Os ansiolíticos, eles, com um efeito colateral, eles agem no sistema nervoso central, eles causam uma depressão do sistema nervoso central. Alguns ansiolíticos, né? Principalmente os benzodiazepínicos, os diazepams da vida. Então, eles agem no sistema nervoso central e, naturalmente, eles já causam um rebaixamento de humor. Aí vem a questão do endividamento, vem a questão do alcoolismo. Tudo isso forma um pacote, é um elo que vai se formando, é uma cadeia que se fecha. Então, como eu falei no início, ninguém acorda de manhã cedo, do nada, e fala, eu vou me matar. Então, o suicídio é o fechamento desse, é o último elo. Interessante que você falou, porque deixar claro que o uso da medicação é importante. Só que só ele não adianta. Se a pessoa não mudar ali a qualidade de vida dela, porque também precisa disso. Exatamente. Dormir bem é muito importante. Você ter um dia positivo, um dia produtivo. Uma noite de sono ela é muito importante. E às vezes para nós militares nós não temos isso. Né? Para os policiais penais, o sócio-educativo, policial civil, porque estamos trabalhando. Exato. Né? Então isso já é um fator, né, que pode vir a trazer transtornos, né, para os profissionais de segurança pública. Exatamente. E aí, qualidade de vida entra o quê? É uma boa alimentação. Eu acho que isso tem mudado, tem sido até uma modinha positiva. Está criando sua cultura de cuidar mais da saúde. Claro. A prática de esportes, né? Inclusive eu vejo você nas suas redes sociais motivando, inclusive, Drummond, você está me motivando. Eu acho que se eu assistir suas redes sociais mais, voltar para atividade física, brincadeira com o Drummond, eu gostaria de convidar vocês que seguissem as redes sociais do Drummond, e que não é querendo fazer lobby, é porque é muito produtivo, é motivacional, é instrutivo. Eu acho que você, Drummond, faz um bom uso da rede social. Né? Muitas pessoas acham que o Facebook e o Instagram são locais de ofensas, local de fazer política, local de apresentar um estado de humor, né? Que eu acho que é uma indireta, mas não é. As redes sociais foram criadas para comunicar. Inclusive, teve uma delas que foi criada para grupo de estudo, se eu não me engano, não sei se foi no Facebook ou WhatsApp. Foi criado para um grupo para estudo, só que muita gente usa para diversos fatores. Então, eu acho que nós temos que utilizar também para as coisas boas, e principalmente as boas. Você faz bem isso, porque você trabalha com a sua rede social, você inspira, né? E muito bom estar aqui. Voltando para o nosso assunto, eu queria que você falasse também, voltando para a depressão, né? Sobre essa dor. Sabe falar como que atua para diminuir essa dor? Quando a gente fala que perde as esperanças, o que a pessoa tem que fazer, então, para ela voltar com a sua esperança? O que pode ser feito? Você tem
uma linha de trabalho e tal. Inclusive, eu queria que você falasse sobre terapia, Sim. né, que ainda é um tabu. Né? A terapia ela é vista ainda como uma atividade que a pessoa que vai fazer ela tá doida, tá completamente descontrolada. E não, a terapia ela pode ser utilizada no início. Exatamente. Né, para remediar no início. Então, vocês falar sobre isso e a importância de trabalhar dessa forma. Claro. Vamos lá. O tratamento da depressão, a gente vai seguir uma linha multifacetada. Não apenas com um tipo de terapia, a depender de situações, obviamente. A terapia medicamentosa, ela vai ser muito importante em graus elevados de depressão? Sim, por conta de que a medicação, ela tende a fazer essa regulação do humor. Que hoje a gente tem os antidepressivos, que são essa recaptação de serotonina, que é o nosso hormônio do humor. Então é necessário que essa pessoa faça uso do medicamento em estágios mais avançados. Mas como o senhor bem disse, a terapia, a psicoterapia, ela vai ser de fundamental importância. Para quê? Para dar sentido, porque só o medicamento ele vai agir como forma de remediar, mas ele não vai resolver o conflito. A psicoterapia, o profissional psicólogo, ele vai adentrar em assuntos mais profundos. Então, por exemplo, eu trabalho com psicanálise. Na psicanálise, a gente vai fazer toda uma checagem dessa vida desse sujeito, entender quais fatores que estão ali pré-existentes, quais experiências traumáticas de vida tem essa pessoa, para que a gente consiga ressignificar tudo isso. É uma palavra muito interessante que eu uso muito nos pacientes. Ressignificar. O que é ressignificar? É pegar algo que já aconteceu, a gente não muda, a gente não consegue voltar lá no passado e mudar, mas a gente consegue mudar a perspectiva de enxergar aquele fator, aquela experiência traumática. Eu preciso continuar a sofrer por aquela experiência? Eu posso ter uma nova visão a partir dessa terapia que a gente vai ressignificar. Então, eu já não sofro mais por isso. Eu consigo dar um novo sentido, um novo significado. E isso é extremamente importante no processo psicoterapêutico. Quero ressaltar aqui também, Sargento Olavo, que as pessoas hoje, nesse século XXI, sociedade muito imediatista, elas querem resultados muito imediatos também. E a terapia, ela não vai funcionar assim como uma pílula mágica que você toma e no outro dia está de boa. Ela depende de um processo, é um andamento. Então, as pessoas já perguntam assim, quantas sessões? Então, de cara, eu já tento desmistificar isso. Olha, não vou te prometer quantas sessões. Por conta que é um processo, é uma evolução. Então, esse estigma de procurar o psicólogo, ele está muito relacionado a achar que está doido. Nessa região aqui, infelizmente, é muito característico da pessoa. Vai no psicólogo, eu sou doido. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cuidar da sua saúde mental é a maior prova de sanidade que você está demonstrando. Certeza. E o quanto antes você fizer isso, né, você evita o problema crônico, como você já falou, né? E o que é crônico, ele é muito mais difícil de tratar. Sim. E no nosso meio da segurança pública, eu acho que, assim, essa questão da ansiedade, né, da depressão, ela é muito comum, né? E o acompanhamento, ele deve existir, né? Os nossos planos de saúde, né, o IPSM, o IPSENG, eles ofertam diversos profissionais da área. Mas ainda não existe aquele profissional pro profissional de segurança pública. Sim. E eu vejo em você, né, Drummond, alguém que já vivenciou, já viveu no meio policial, você está preparado para isso. Né? Então, ressaltar que essa parceria nossa, ela foi objetiva, justamente que você já conhece como é que são as dificuldades do trabalho policial, inclusive é o trabalho que é o mais estressante do mundo. Exatamente. Aonde já falou isso, né? E é comum o desgaste, né, psicológico. Então tem que ter o quê? Qualidade de vida e um bom terapeuta. Eu acho que eu vejo uma piada que é ter Deus no coração e um bom terapeuta. Então eu acho que o bom terapeuta a gente conseguiu, né? Quem tem que procurar agora é Deus no coração para dar tudo certo. Então isso, voltando à questão do estigma das corporações, né? Sim. Na polícia, civil, militar, na penal, socioeducativo, aquele profissional que entra com a licença
às vezes, por um desgaste psiquiátrico, psicológico, ele se torna mal visto. Sim, Às vezes é tido até como chapeleiro, como a gente estava falando aqui, off, né? E aí estereotipiza uma pessoa que está precisando de ajuda e ao invés de buscar, estar junto, né, levando palavras de conforto, levando uma amizade, levam a essa chacota, né? Leva a piada, leva às vezes o afastamento, que só piora a situação, como a gente já havia falado. E é bom reforçar isso, porque isso é uma realidade. E temos que trabalhar essa mudança em nosso meio, né? Implantar uma cultura de compromisso com o colega, né? De cuidar, de acolhimento, porque muitas vezes nossas vidas dependem do nosso colega, né? Nada melhor do que ter, né, as pessoas trabalhando com as suas faculdades mentais todas em ordem, né? Trabalhando com felicidade, com satisfação, e isso é muito importante, né? Como eu estava falando, essa questão do desgaste do serviço policial, ele já, inclusive a ONU já falou que está entre as 3 profissões que mais estressam, né, que mais causam depressão, o desgaste psicológico. Então, o tratamento, o acompanhamento desses profissionais, de nós profissionais, é muito importante. Exatamente. Vou pegar 2 ganchos nessa fala do senhor, que acho que dá para a gente desenvolver 2 raciocínios. O primeiro eu quero ser vou ser bem apelativo. Para você que tem esse costume de rotular o colega, que pega um atestado psicológico, psiquiátrico, e o rotula de chapeleiro, saiba que você está sendo coautor. Se esse colega, porventura, futuramente venha a cometer autoextermínio, saiba que aquela risadinha de esquina de quartel, de fila de armamento que você direcionou a ele, e isso auxiliou. Não estou dizendo que foi nodal, que foi o fator, mas você participou, sim, de estar rotulando o colega. Ao invés de oferecer ajuda, você acabou de empurrá-lo para a ladeira abaixo. Ao invés de tentar resgatá-lo, você apenas empurrou ele ladeira abaixo. Então é muito importante, sargento, que hoje no meio militar, no meio das outras atividades policiais, que ao invés de empurrar esse colega para a ladeira abaixo, tem que resgatá-lo. Ao invés de vamos dar o benefício da dúvida, de achar que é chapéu, não. Vamos pensar que esse colega está num sofrimento mental. E sofrimento mental aqui não tem nada a ver com loucura. Sofrimento mental é qualquer situação que nos faça ter um transtorno, um sofrimento psicológico. E a gente não pode medir com a nossa régua. Então, às vezes, alguém perde um animal, que seja um animal de estimação, e você pode entrar em luto por conta disso. A perda de algum familiar, o falecimento, né? O fim de um relacionamento, são todas situações que podem causam luto. O luto é uma perda, seja qual for. Pode ser uma perda material, inclusive, a perda de um emprego. Então, o policial, hoje o profissional de segurança pública, ele vive muito nesse limítrofe, né, de qualquer coisa responder um processo e ser excluído da corporação. Então, é muito tênue essa linha. Então, o profissional ele fica muito receoso de qualquer coisa, vai dar processo, vai dar exclusão. Olha como que isso pode atrapalhar o funcionamento psicológico da pessoa. Ficar o tempo inteiro ali, e esse pensamento ele se torna obsessivo. Então, o tempo inteiro pensar que vai ser excluído, que vai perder a sua fonte de renda. Olha como que isso é grave. E somando a isso, quando o colega pega um atestado ali, que está tentando se tratar, o colega acaba de empurrá-lo com as piadinhas, com os apelidinhos, certo? Então, é muito importante que a gente tire e a gente acabe com esses estigmas. E a respeito do estresse crônico da ONU, é uma coisa que quase ninguém fala, que é a síndrome de burnout, que é a síndrome do adoecimento, do esgotamento físico e mental. E o estresse crônico, então, o estresse é aquele que você vai para casa, que dorme e descansa. A síndrome de burnout é algo paulatino, é acumulativo. A pessoa não consegue desenvolver, ela não consegue mobilizar a energia psicológica para lidar com aquilo. E um dos fatores de risco da síndrome de burnout é justamente o suicídio. É um esgotamento total. Que o descanso apenas de final de semana, e bem sabemos que o policial não tem essa questão de descanso de final de semana, isso é mais ainda um fator que agrava essa situação.
Um dado muito preocupante que eu posso estar trazendo aqui também para nossa contribuição, do nosso debate. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe um dado assim, extremamente alarmante. Hoje, morrem mais policiais por suicídio do que por confronto com bandidos. Olha como que isso é alarmante. Então, hoje, temos mais números de suicídios do que propriamente de um confronto com um bandido ali numa troca de tiro, por exemplo. Então, olha como que a classe de segurança pública está muito, muito vulnerável a esse estresse crônico, a esses transtornos mentais, que não é só a depressão, mas a ansiedade, que também pode ser uma comorbidade, né? Um braço da depressão, um luto mal resolvido, como a gente falou, uma separação conjugal. É um luto muito grande. Você não sabe o que você perdeu ali naquela separação. Então, não foi só o rompimento de uma relação. Sabe lá o que que essa pessoa perdeu ali nesse parceiro, nessa relação conjugal. Então, a questão do suicídio, olha como que a gente já falou várias coisas aqui que podem estar desembocando para um auto-extermínio, né? Então, essa questão da ONU, que ela já reconhece a carreira militar, a carreira policial como muito estressante, ela é real, ela é vívida mesmo. Não é nada que ninguém está tentando romantizar ou colocar como vítima, muito pelo contrário. A carreira policial ela é o tempo inteiro. O policial ele presencia situações de vulnerabilidade social o tempo inteiro. É um acidente de trânsito que você chega e tem ali uma criança morta, como tivemos aqui, infelizmente, uma ocorrência essa semana de uma criança carbonizada em um acidente de carro. Então, esses policiais rodoviários, quando chegavam naquele local, eu fiquei imaginando como que é presenciar uma cena dessa. Uma troca de tiro onde um pai de família morre, uma mãe chorando ali a morte de um filho. Então, um estupro. Né? Então, o policial ele presencia tudo isso. E ele introjeta. Não tem como você estar isento, porque a gente é a matéria humana. Não tem como você ter uma total isenção disso. Por mais que no treinamento policial é trabalhado isso, mas você é um ser humano. Não tem como você se ver indiferente àqueles processos. Então, olha um monte de coisas, um monte de fatores que podem estar desembocando por uma questão de autoextermínio. Com certeza. Drummond, eu queria que você falasse um pouco, né, das formas de remediar. Né? Falamos um pouco do tratamento com medicação, falamos da terapia, mas eu acredito também que a qualidade de vida e buscar isso tem que ser incentivado, tem que ser motivado. Né? Porque não adianta só buscar um bom profissional, um bom terapeuta, e você também não mudar a sua rotina, não mudar, né, os seus hábitos, porque está intimamente ligado à sua saúde mental. Né? Então, eu acho que isso é importante falar também. Claro, claro. Por mais clichê que pareça, sabe, gente, mas o nosso melhor remédio ainda é a prevenção. E temos medidas de fazermos isso. Invista no seu lazer. Profissional de segurança pública que está me ouvindo agora, invista em seu lazer. E lazer pode ser uma gama de opções. Você pode estar com a sua família fazendo uma pequena viagem de final de semana, não precisa de muito dinheiro para isso. Que seja ir para uma roça. Essa região aqui é cercada de roça, né? De zona rural. Vá, tire um descanso, curta a sua família, invista nos seus hobbies, praticar esportes. Também pode parecer um clichê, mas o esporte, numa simples corridinha que você faz, naquela suadinha gostosa que a gente dá, naquela brincadeirinha ali você está produzindo o quê? Serotonina, que é um regulador natural do nosso humor. Você não precisa de tomar medicamento. Uma corridinha você produz serotonina, você produz ocitocina, você vai produzir endorfina, um monte de hormônios que vão causar um bem-estar psicológico e físico. Ter uma qualidade de sono, que é extremamente importante, uma alimentação adequada, o uso moderado de álcool, porque hoje a gente pensa, quando fala em vestir lazer, o camarada já pensa logo num churrascão, com cachaça, com bebida, e aí a gente não está falando muito de um lazer, a gente está falando de algo que inclusive pode ser um fator de risco, que é a bebida. Vou fazer um uso moderado
temos outras alternativas mais saudáveis do que apenas usar o álcool. Então, a atividade física, ela é essencial. Ter uma pessoa de confiança para conversar. Não saia divulgando seus problemas para qualquer pessoa, porque nem todos estão preparados para acolher a sua demanda e tratá-la com o devido respeito. Vão apenas sair propagando e te rotulando. Não tem uma pessoa, se tem em casa, você fica um pouco receoso, procure um amigo nessa sua rede de contatos, buscar uma ajuda profissional no início, porque todo tratamento, quando a gente começa no início, a gente tem um bom prognóstico, a gente tem um bom curso, uma boa evolução. Então, olha como que a gente tem muitas opções. E de pensar, principalmente, Sargento, quando começar a pensar em autoextermínio, vamos pensar que aquilo ali é uma alternativa de retirar logo a dor. Vou dar um exemplo aqui, por mais bobo que seja, mas acho que exemplifica bem. Imagina a gente com a dor de dente muito acentuada. Todos já tiveram uma dor de dente. Final de semana, principalmente, que não tem dentista, né? Parece que só vem final de semana essas dores de dente. E quando essa dor fica muito acentuada, se alguém ali aparecer e falar que vai conseguir tirar seu dente para tirar sua dor, é perigoso você falar, não, tira logo esse dente aqui, porque eu quero me ver livre da dor logo. Então, quando você tira o dente, que acabou a dor, você começa a pensar mais racionalmente, você arrepende. Poxa, por que eu fui perder meu dente? Fui tirar meu dente. Eu poderia esperar um pouquinho mais para poder tratá-lo. No suicídio é a mesma coisa. A pessoa ela quer se ver livre logo dessa dor. E a alternativa que ela encontra é o autoextermínio. Só que, diferentemente desse exemplo do dente, infelizmente a pessoa ela não tem uma segunda chance para dizer, poxa, olha o que eu fiz. Olha um monte de coisa que eu deixei. Deixei a minha família, deixei os meus filhos. E naquele momento aqui a gente não está dizendo se foi a alternativa mais correta, né? Seria discutir os certos dos anjos isso. Já que a gente está dizendo de uma dor muito intensa, então a gente não pode mensurar isso no outro, medir com a nossa régua, é a dor dele, então, de achar que é falta de Deus. Exatamente isso que eu queria que você falasse. De falar que isso é frescura. As pessoas, às vezes, que elas têm um lobby religioso muito forte, acham que quem suicida é quem não tem Deus no coração, nada a ver uma coisa é quem é o outra. anticristo, né? É quem é fraco, né? É quem não soube buscar. Não, gente. Na verdade, são pessoas que não estão conseguindo lidar mais com a dor. Exatamente. Como você falou, às vezes uma dor de cabeça, eu sou um pouco hipocondríaco. Se começo a sentir uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo um remédio. Às vezes um copo de água acabaria com dor de cabeça, porque eu estou desidratado. Mas eu tomo um remédio porque eu não gosto de dor. Imagina uma pessoa que sente uma dor durante meses ou anos, né, Drummond? Então imagine isso e tenta fazer um pouco de empatia para entender quem chega à última rádio, que é aquela última situação, que é o autoextermínio. Então é fraqueza, gente, isso é dor. Então, para a gente conseguir mudar isso, a gente tem que estar junto. E o que você falou, Drummond, muito interessante sobre qualidade de vida, sobre buscar qualidade de vida. E eu vou fazer um marketing aqui, né? Eu tenho que vender meu peixe. A PNM oferece tudo que você falou. Associado à PNM hoje, ele tem um clube exclusivo para o associado. E muito bom, inclusive. O Palmeiras APNM Clube. Hoje ele está, por conta do associado, temos um sítio, né? Então, assim, a APNM oferta essa qualidade de vida para o associado. Então, vamos para as considerações finais, para finalizar. O papo está muito bom, porém, né, a gente fez uma programação de um tempo reduzido e faremos novas entrevistas, novos contatos. Queria agradecer de antemão. Foi muito proveitoso e produtivo o nosso bate-papo. Gostaria que você apresentasse as considerações finais. Né? Sim, primeiro, novamente agradecê-lo pelo convite. Quantas vezes necessário, pode fazer contato, que venho com o maior prazer. E é isso aí, gente. Acho que de tudo que falamos aqui, se tiver de ficar algo acentuado e marcado, busque auxílio. Não tente guardar para si, de tentar empurrar essa poeirinha para debaixo do tapete. Procure alguém de confiança. Busque por apoio. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Tire um pouquinho dessa capa de super-herói. Você pode sofrer, inclusive. Você tem direito. Se autorize a sofrer.
Porque a primeira coisa é você aceitar o sofrimento. Porque quando a gente fica nesse processo de negação, a gente tende a apenas protelar o problema e não resolver. Então, tire um pouquinho essa sua capa de super-herói. Você já cuida de muitas pessoas, cuide de você. Cuide da sua família. Busque por apoio. Estou aqui à disposição de todos, como o Sargento disse, a gente vai disponibilizar atendimentos online, atendimentos por telefone. E quem quiser fazer mais algum contato, me procure lá no Instagram, @EbertonDrummond, tá? Com H. Muito obrigado mesmo, estamos aqui à disposição de vocês.